Levantamentos realizados ao redor do mundo calculam que até 16% dos pacientes com Covid-19 apresentam algum tipo de complicação cardíaca. Os danos ao coração independem do grau da doença, mesmo os quadros mais leves podem trazer prejuízos ao sistema cardiovascular. O problema é que, muitas vezes, essa sequela no peito não dá sintoma algum e a pessoa só vai sentir suas consequências ao exigir um trabalho extra do sistema cardiovascular. Isso acontece, por exemplo, durante uma atividade física, o coração precisa bater mais para bombear sangue aos músculos e, se tiver com algum dano provocado pelo coronavírus, pode funcionar mal e até pifar. Foi para evitar que isso aconteça que a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, SBMEI, fez uma parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, SBC, para lançar a primeira diretriz sobre o retorno aos exercícios com segurança após a Covid-19. Sentimos a necessidade de orientar nossos colegas médicos e toda a população que faz alguma atividade física sobre como minimizar qualquer problema, justifica a médica Cléia Simone Colombo, representante da SBC e uma das autoras do documento recém-lançado. Entre as recomendações mais importantes, o destaque é marcar uma consulta com um médico, que vai pedir alguns exames cardiológicos antes de liberar a realização de qualquer esforço mais intenso. Foi-se o tempo em que a Covid-19 era encarada apenas como uma doença respiratória. Hoje em dia, sabe-se que ela não se limita aos pulmões e tem diversas repercussões no organismo, com ataques ao intestino, aos rins, ao cérebro e, claro, ao coração. No músculo cardíaco, o SARS-CoV-2, vírus responsável pela pandemia atual, tem uma ação direta e indireta. Em primeiro lugar, o patógeno pode se alojar ali e devastar as células do órgão. Segundo, a infecção gera uma resposta desmedida do sistema imune. Isso, por sua vez, leva a um estado de inflamação que prejudica o funcionamento de várias partes do corpo, entre elas, o próprio sistema cardiovascular. Esses processos podem levar a uma miocardite, com o surgimento de áreas com cicatrizes e fibroses que estão relacionadas a arritmias, desvenda o médico Marcelo Leitão, ex-presidente da SBMEI e outro responsável pela diretriz recém-publicada. A arritmia nada mais é do que um descompasso nas batidas que permitem o coração contrair para bombear sangue pelas artérias. Num momento de esforço, o órgão precisa trabalhar com muita rapidez e eficiência, já que aumenta a demanda por oxigênio e nutrientes do corpo inteiro. É exatamente numa situação dessas em que esse desajuste cardíaco pode dar as caras. A miocardite é uma das causas de morte súbita mais frequentes, observa Colombo. Estima-se que um piripaque desses possa acontecer até 60 dias após o diagnóstico e a recuperação da Covid-19. Os estudos feitos durante a pandemia mostram que as complicações cardiovasculares relacionadas ao coronavírus aparecem mesmo nos quadros mais leves. A infecção pode ser um fator que piora uma doença cardíaca pré-existente, mas também é o gatilho para o surgimento de uma enfermidade no peito em cerca de 12% dos pacientes. O documento assinado pelas duas sociedades médicas é taxativo: antes de voltar a praticar qualquer esporte, todo mundo que teve Covid-19 precisa passar por uma avaliação médica. O profissional vai analisar o quadro de acordo com a gravidade da infecção, fazer um exame físico no consultório e pedir alguns testes complementares, descreve Leitão. Os especialistas indicam que todos os recuperados realizem ao menos o eletrocardiograma, um exame simples que mede como está a atividade elétrica do coração, que é responsável por regular os batimentos deste músculo. Agora, para os casos mais graves ou para os atletas profissionais e praticantes de esportes competitivos, o check-up depois da Covid-19 precisa ser mais completo. Além do eletrocardiograma, a diretriz lista outros exames, como a dosagem no sangue da troponina, uma proteína que fica alterada quando o coração não está bem, o teste ergométrico, aquele feito numa esteira para medir a resistência física, cardíaca e pulmonar, o Holter, que mede a pressão arterial durante 24 horas, e até uma ressonância magnética.
Se os resultados estiverem ok, a pessoa está liberada para retomar os treinamentos. Caso apareça alguma alteração ou seja diagnosticada tal da miocardite, é importante aguardar mais um pouco. Geralmente o paciente precisa ficar entre 3 e 6 meses de repouso e fazer algumas reavaliações nesse meio tempo para ver como a situação evolui, diz Colombo. Para aqueles que receberam o sinal verde para voltar à academia, à pista, ao ginásio ou aos gramados, é importante pegar leve no início. Não dá para empregar o mesmo ritmo de antes da pandemia, pois o corpo está desacostumado e perdeu condicionamento nos últimos meses. O retorno precisa ser gradativo e vale fazer um fortalecimento muscular antes de partir para o treinamento aeróbico, como correr ou andar de bicicleta, sugere Colombo. Ter a orientação de um profissional de educação física é ainda mais essencial neste momento. Não custa reforçar também as medidas básicas de proteção contra o coronavírus. Procure fazer exercícios em casa ou em lugares abertos, como parques, praças e clubes, com boa circulação de ar. As dicas continuam: use máscaras antes e após o treino. Não pare para conversar com outras pessoas e mantenha sempre uma distância mínima de 2 metros dos outros praticantes de exercícios. Por fim, lave as mãos com água e sabão e desinfete objetos que vá utilizar no treino com álcool em gel ou álcool 70%. Essas recomendações continuam a valer mesmo se você já teve Covid-19, pois ainda não se sabe ao certo quanto tempo dura a imunidade contra o coronavírus e há sempre o risco de levar e transmitir o agente infeccioso para as pessoas ao seu redor. Se, durante ou após o exercício, você sentir muito cansaço e estiver com palpitação, falta de ar ou dor no peito, consulte um profissional de saúde novamente, destaca Leitão. Esses podem ser sinais de algo errado no sistema cardiovascular. Caso esteja tudo bem e o ritmo das atividades está evoluindo sem percalços, os especialistas das duas sociedades médicas pedem que todo mundo passe por uma reavaliação 2 ou 3 meses após a liberação inicial. Assim, é possível ter certeza que não surgiram novos problemas. Afinal, ainda há muita coisa que não se sabe sobre o coronavírus e seus efeitos em longo prazo. Para evitar surpresas desagradáveis no coração, o melhor caminho é sempre ter cuidado em dobro.